Bem-vindo! Hoje nós vamos relembrar, lembrar, aflorar e registrar os conceitos de programação neurolinguística. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre empatia. E aí, como é que anda a sua? Empatia. Avaliar uma situação sobre a ótica do interlocutor. Entender o ponto de vista alheio, não necessariamente concordar com ele. Ah, garoto, já começou essa aula aqui, vai dar o que falar. Presta atenção. Eu entender não significa concordar. Eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou compreender a sua vida, sua organização familiar, sua geografia, da onde ele veio, do subúrbio, ele tem um português polido, ele fala nós vai, nós é. Quem é essa pessoa? Eu me coloco no lugar dele para compreendê-lo, não significa que concordo. A empatia nada mais é do que fazer uma leitura do mundo com um ponto de vista, um mapa do interlocutor e compreender as diferenças existentes. Na programação neurolinguística, quando se dá a oportunidade dos interlocutores de serem lidos, de lerem juntos o mundo com as crenças comuns, o mapa de cada um, está aí surgindo um acordo. E quando o mundo é lido baseado nas diferenças existentes entre os mapas, tendo-se o desacordo, as divergências, daí surge a antipatia. Você está gerando empatia ou antipatia? Quem é você na fila da simpatia? Já quando tenta impor, tá aqui a palavrinha, ó, impor uma ideia à força, algo que o outro não aceita, chama-se imposição de mapa. E nesse ponto surgem os conflitos. Não, a Sony não presta. Presta sim, senhor. A Sony está entre as melhores colocadas do mundo. Não, mas eu tive um celular que ficava esquentando. Não, que o notebook trava. Você precisa compreender. Você não precisa entrar em conflito. A técnica é essa. É compreender. É ouvir mais do que falar. É ouvir. Normalmente morreu fulano, falou o que não devia. Você não ouve, morreu ciclano, ouviu o que não devia. Normalmente morre quem fala demais. Sacou? É nóis. Muito bom. Tem os níveis lógicos e cognitivos. Níveis lógicos e cognitivos. Os níveis, tá aqui, ó. A programação neurolinguística classifica os níveis de aprendizagem em níveis lógicos. Esses níveis lógicos são responsáveis pela formação do mapa de cada indivíduo. Você já sabe o que é. Os níveis lógicos interagem entre si. O nível que esteja acima tem poder de controle e o nível inferior pode manter um padrão das respostas dos níveis inferiores. Já nos níveis inferiores podem também provocar uma resposta do nível superior, porém, precisam de um esforço muito maior para conseguir, sabe, aquela mudança de atitude que a outra pessoa precisa, mesmo sem a gente acreditar que é possível. É disso que eu tô falando. Pro estímulo precisa ser repetitivo ou de intensidade significativa. Olha essa imagem. Eu tenho aqui. Não sei se eu consigo aumentar. Aí. Olha que coisa bonita. Eu tenho aqui nessa imagem. Lá embaixo. Ambiente onde essa pessoa se encontra. De onde ela é. Comportamento. O que? Capacidade como? Crenças, valores. Em que ou no que ela está baseada? A identidade, quem é ela? Quem sou eu? Espiritualidade, quem mais? E por aí vai. Primeiro aqui, o primeiro nível, ambiente. Nível ambiente. Nesse nível, a gente deve perceber o local onde o indivíduo vive, onde ele trabalha, onde tem as suas atividades rotineiras e as suas interações. Isso é o nível do ambiente. Isso é quando eu começo a me compreender o outro. Eu sei o que ele vive, o que ele faz, aonde ele vive, o que ele faz. A casa, o ambiente de trabalho, eu consigo compreender isso numa conversa, é simples. Nível de comportamento. É um nível que descreve o que se faz.
Quais são as rotinas, os hábitos? Esse nível ele descreve o comportamento do indivíduo no ambiente. Então não significa que eu moro lá no subúrbio que eu sou traficante. Eu posso ter uma vida íntegra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu não posso, todo mundo que chega ali tem cara de pobre e é pobre. No nível do comportamento, trata-se, por exemplo, que os treinamentos promovidos por empresas onde trabalham vendedores nada mais são do que uma busca para estimular novos comportamentos. São as técnicas. Isso nos vendedores. Já os vendedores, ao repassarem um produto novo para o cliente, devem demonstrar como funcionam para estimular novos comportamentos nos consumidores. É uma cadeia de repetição. As coisas vão acontecendo gradativamente. Nível de capacidade. Aqui estão incluídas as predisposições físicas, emocionais de realizar ações e disponibilizar o comportamento nos ambientes frequentados. Treinamentos que visam o aumento da capacidade podem ser implementados. Aqui eu tenho um exemplo. Corredor que busca ampliar a sua capacidade pulmonar, capacidade física de disponibilizar um comportamento, de correr longas distâncias. Comportamento. Entendeu? Nível de crenças e valores. Descreve no que ou em que o indivíduo acredita. Esse é um nível capaz de potencializar ou inibir capacidade de demonstrar comportamentos e sentimentos. Então, alguém que vai comprar a televisão comigo, que não assiste novela, porque a religião não permite, eu não vou falar que passa novela, que uma maravilha, a televisão é um espetáculo de imagem nas novelas das 9. Você está entendendo? Eu gero a pessoa já trava, porque ela tem ali aquela religiosidade que não pode assistir a novela, sacou? O nível de identidade, ele define quem é o indivíduo, ou no que ele pensa que é, porque tem gente que pensa que é e não é. Esse nível, ele delineia que perfil de crenças serão adquiridas ou construídas e as decisões que serão tomadas. Vou dar um exemplo aqui, ó, na tela comigo. Um indivíduo criado em um reformatório para adolescentes, que se define como vítima do sistema social capitalista, cria e adquire crenças que o levarão a se rebelar contra o sistema e desencadear comportamentos de violência, agressão, terrorismo. Já o mesmo indivíduo pode também se definir como um guerreiro, vencedor a ser descoberto. Ele acredita que está ali no reformatório para ser exemplo de superação, de que é possível mudar de vida com força de vontade. Provavelmente esse segundo pode desenvolver comportamentos de liderança, companheirismo, dedicação no trabalho, nos estudos. Vocês entenderam como tudo é perspectiva da vida, tanto para você quanto para o cliente? Nível de espiritualidade, o nível espiritual. Aqui é onde nascem as religiões, suas definições de Deus. Nesse nível, o indivíduo pode acreditar que depende de um Deus para viver, ou acreditar que o Deus são as pessoas ao redor, a ecologia, ou mesmo pode acreditar que ele não existe, ou que ele está sozinho no mundo. Isso vai definir o nível de identidade que formará um grupo de crenças que geram habilidades. Então, você vai lá, uma pessoa que gosta de assistir, qual é a sua religião? Entendi. Qual é a sua igreja? Ah, que maravilha. Missionário R.R. Soares. Aqui tem o canal da Graça na nossa televisão. Ou aqui, né, não pega o sinal da Record, do Bispo. Ou aqui tem a transmissão da Missa do Galo. Entendeu? Isso é importante, você se colocar no mundo, criar sentimentos, experiências, tá? Entender sobre as crenças das pessoas, quem elas acreditam que são, ou que elas são realmente. As crenças tem que diminuir aqui, não tem, gente? Tem. Para vocês lerem, ó. As crenças são filtros ou parâmetros que são construídos ao longo da vida para servir de referência para escolhas pessoais ou tomadas de decisão. As crenças eleitas têm um impacto muito significativo no curso da vida, pois em função delas é que são definidos parâmetros para se tomar decisões. Então, joga na mão de Deus e vai. As consequências dessas decisões constituirão
quem somos ou o que queremos e o que planejamos para o nosso presente e para o nosso futuro. Aí nós temos as crenças limitadoras, tá? Crenças limitadoras são aquelas que nos proíbem de alcançar o que queremos. Essas crenças são muito relacionadas com a autoestima. Exemplo. O vendedor acredita que cruzar na rua com um gato preto é sinal claro de azar. Imagine como seria o dia de venda se esse vendedor cruzasse com um gato preto na sexta-feira 13 de lua cheia numa tarde chuvosa. Esse cara pula do terceiro andar. Você entendeu? Qual é a relação direta entre um gato preto e o comprador do produto? Nenhuma. Qual é a relação do gato preto com o vendedor? A crença do vendedor. Talvez, desenho ótimo aí, talvez se o vendedor atropelasse o gato preto e esse gato preto fosse de estimação do seu melhor cliente, aí sim, aí ia ter um problema terrível e de verdade um problema objetivo. Então cuidado, não atropele gato pretos numa sexta-feira 13. Não é porque o gato é preto, porque é sexta-feira 13, mas porque o gato era do cliente. Aí o negócio não vai ficar bonito. Gostou, né? Ah, garoto! Até a nossa próxima aula.